Muito cuidado com os atalhos, pois pode ser muito perigoso para nossas vidas. Olá, meu nome é Ernesto, venho contar um caso que me aconteceu em 1998. Sou do interior do Pernambuco e nessa época eu era gerente em uma fazenda de algodão. Na sexta-feira, lá no sertão, nós costumávamos se reunir, eu e meus colegas, e irmos até um vilarejo que existe até hoje, onde tinha um bar, e nós lá ficávamos jogando sinuca, conversando e tomando uma gelada. Era uma sexta-feira escura, uma sexta-feira de verão, estava bem escuro, e resolvemos ir até o vilarejo. Ficamos no bar até 9h40 da noite. Resolvi ir para casa. Nessa região existe uma estrada que foi desativada por conta de um assassinato, eu posso falar aqui, de um assassinato que aconteceu, onde as pessoas viam um vulto preto, outras pessoas viam um cachorro, outras pessoas diziam que viam um homem de preto montado em um cavalo. E cada um contava uma história diferente. Eu nunca fui de ver nada até esse dia. E resolvi ir por essa estrada desativada, pois ficava bem próximo da fazenda e eu ia chegar bem mais rápido. Então, eu havia saído a pé do vilarejo, do bar, e resolvi passar pela porteira e seguir pela estrada desativada, pois estava querendo chegar mais rápido em casa. A Maria havia ficado com o meu primeiro filho, que havia acabado de nascer, estava recém-nascido, e a Maria havia ficado sozinha em casa. Então me apressei para chegar mais rápido e fui pela estrada desativada. Fui caminhando normalmente, não estava lembrando de nada, até que eu comecei a escutar um uivado. E olhei para os lados, não vi nada. A estrada estava muito escura e começou a subir uma poeira branca. No meio da escuridão subia aquela poeira branca. Eu via aquela poeira branca que chegava a entrar nos meus olhos e eu ficava sem conseguir enxergar. Fui caminhando e aquela poeira branca atrapalhava. E aquele uivado era muito esquisito. Era muito diferente de um uivado de um cachorro. Comecei a ter medo. E foi nessa hora que eu fui caminhando muito rápido, pois eu estava incomodado. Podia ser um lobo, alguma coisa, né? Algum animal que pudesse me agredir. Continuei a caminhar, limpando a poeira dos olhos. E eu escuto um barulho bem estranho bem atrás de mim. Quando eu olho, era um cachorro preto, bem alto, quase à minha altura. Era um cachorro alto e magro. E ele disse que não sabe como que existia um cachorro tão grande daquele jeito. Ele disse que era um cachorro, só que era um cachorro que não existia, que ele nunca havia visto. Um cachorro de mais de 1 metro de altura. Esse cachorro estava bem próximo a ele. E ele pensou nessa hora em correr, mas as pernas não ajudavam. Então, ele disse que foi caminhando, prendeu a respiração, foi caminhando e escutava os passos dele mais e mais se aproximando. O Ernesto conta que lembrou de uma capela que havia na beira da estrada, onde é uma capela bem antiga, onde muitas pessoas viajantes daquela época paravam e dormiam na capela. Muitas vezes pessoas que não tinham de descansar, que passavam pelaquela estrada, que já estava desativada há muito tempo, desde que aconteceu, né, o assassinato. Então, mas pessoas, né, antes, quando a estrada era ativada, as pessoas passavam na capela, pessoas paravam para rezar, para descansar e até mesmo para dormir. Então ele lembrou dessa capela e ele pensou de correr, mas quando ele começou a correr, ele viu que aquele cão preto, né, aquele cachorro preto ia o acompanhá-lo e talvez ia agredi-lo. Então ele ficou com muito medo. E de acordo que ele foi andando, tentando se acalmar, tentando fingir que não estava acontecendo nada, mas aquele cachorro, ele se aproximava. Mas não era um cachorro normal. O Ernesto conta que foram minutos de muita agonia, de muito medo. E ele disse que aumentava os passos e o cachorro queria correr atrás dele. Então, quando ele diminuía os passos, o cachorro continuava a rosnar atrás dele, mas não agredia, né? Não tentava pegar ele. Quando ele pensava em correr, queria correr,
o cachorro queria avançar nele. E então ele disse que aqueles momentos foram muito densos na vida dele. Ele disse que achou que não ia conseguir chegar à capela. Depois de alguns minutos caminhando, ele disse que avista a capela. Viu que a capela já estava bem próxima. E a hora que ele avistou a capela, mesmo em meio à escuridão, ele disse que sentiu um grande alívio. Ali foi como se um fardo pesado tivesse caído de cima dele, e ele renovou suas forças. Ele caminhou um pouco rápido para a capela e ele viu que o cachorro havia se atrasado um pouco, né? Aquele cachorro preto enorme. Ele disse que aquele cachorro havia se atrasado um pouco. E ele disse que a estrada estava tão escura que tinha hora que ele escutava só o barulho, os passos, né, do cachorro, das patas do cachorro e o rosnado. Tinha hora que ele não via o cachorro. E ele foi se aproximando da capela e começou a rezar. Ele disse que começou a fazer uma oração pedindo a Deus que o Senhor o ajudasse, né? E ali ele pedindo a Deus que quando ele chegasse, a porta da capela estivesse aberta. Porque ele imaginou se a capela estivesse fechada, de nada ia adiantar. Então ele disse que começou a pedir a Deus. E na hora que ele foi se aproximando, e ele sentiu que o cachorro estava se aproximando dele, ele foi com a mão e pedindo a Deus que aquela porta, em nome de Jesus, estivesse aberta. E quando ele encostou a mão, ele disse que o nervoso era tão grande que a porta não abriu. E ali o mundo dele caiu, porque ele disse: e agora? É aqui que o cachorro vai, esse animal que ele até então não sabia se era realmente um cachorro, porque era muito grande. Ele pensou se era um lobisomem, ele pensou mil coisas. E ali ele disse que quando ele tentou pela segunda vez, a porta se abriu. E foi o alívio maior que ele teve na vida. Ele entrou e ali ele disse que colocou o corpo com toda a força para escorar a porta, para que aquele animal enorme não conseguisse entrar na capela. E quando ele se virou, ele viu que tinha um grande ferrolho, né? Um ferrolho de ferro. Ali ele colocou o ferrolho e ele não teve outra reação. Se ajoelhou e começou a orar a Deus, agradecendo pelo livramento. Então, ele disse que ainda era bem cedo da noite, era por volta mais ou menos de quase 10 horas da noite. E ele teve que passar a noite inteira naquela capela. Então, ele disse que não podia sair dali enquanto não visse a luz do sol. E ele ficou preocupado porque a Maria não sabia onde é que ele estava. A Maria fica preocupada e ela estava com um recém-nascido. Então, ele não parava de pensar naquela situação. O que ia acontecer com a Maria? A Maria estava de resguardo. Ela ia ficar assustada, ela ia ficar preocupada, né, com o desaparecimento. Passou-se a noite. Ele disse que foi uma noite aterrorizante, porque ele disse que toda hora escutava o barulho daquele cachorro, né, se aproximando da capela e arranhava por baixo da porta. Ele arranhava e rosnava como um louco. Ele disse que conseguiu, né, passar a noite. E ele disse que por volta da madrugada, tremendo de frio, ele disse que sentia muito frio e muito medo. Ele conseguiu cochilar. E ele disse que cochilou, né, e quando foi por volta de 5h30 da manhã, 5 horas, 5h30 da manhã, ele acordou. Foi quando ele viu que já estava claro. E ele agradeceu a Deus, abriu a porta, viu a luz do sol. E ali ele agradeceu a Deus e foi embora correndo. Chegando em casa, Maria estava de olho inchado de tanto chorar. A noite inteira também ficou acordada, preocupada com ele. Ele contou a história, contou o relato, e ela disse, né, que sabia, todo mundo sabia na região dessa história, né, desse lobo preto que aparece nessa estrada desativada desde que aconteceu essa SARS. Então, ele disse que nunca mais na vida dele quis deixar a esposa com os filhos sozinho e ir para o vilarejo beber, para o bar beber. E então é isso. E o Ernesto disse que a partir desse dia tudo mudou. Ele disse que nunca mais saiu sozinho à noite, nunca mais desafiou nada. Ele disse que nunca mais quis desacreditar do mundo espiritual, né? Por hoje é só. Quem gostou do relato do Ernesto, deixa aí o like, tá bom? E até um próximo relato, se Deus quiser. Bye, bye. Meu Deus do céu.
Vixe, Maria.